Detonou o Pedro. Felipe Luiz fala a verdade e abre o jogo sobre o afastamento do camisa 9 do jogo contra o São Paulo. Todas essas notícias e muito mais você vai conferir a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao seu canal de notícias do Flamengo. Eu estou chegando com as últimas notícias do Mengão pós-vitória contra o São Paulo e peço a você, meu amigo e minha amiga, que não é inscrito aí no nosso canal, a fazer a sua inscrição clicando no botão embaixo que tem escrito inscrever-se, peço também para você deixar o like, tá certo, galera? Bom, direto e reto, sem mais delongas, sem enrolação, vamos falar sobre o Felipe Luiz e o Pedro, porque, como já era de se esperar, o Felipe Luiz, depois do jogo, falou da situação do Pedro e explicou o motivo pelo qual o camisa 9 foi afastado do jogo contra o São Paulo, galera. E o Felipe Luiz detonou o Pedro. Preste muita atenção na fala do Felipe Luiz. Abre aspas. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável e beirou o ridículo para mim. Ele tem seus problemas com a diretoria. Não é de agora que ele vem treinando mal, mas essa semana ele rompeu o princípio da comissão. O que ele fez foi falta de respeito e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo de fora da lista dos relacionados. Esse tipo de comportamento pode contagiar. Espero que ele peça desculpas aos companheiros e volte a ser o Pedro. É uma falta de respeito com ele mesmo e com sua ambição. Deveria pensar em seleção brasileira e não pode negociar um minuto de treino. Faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor de Pedro. Tentei protegê-lo por muito tempo, mas tem uma hora que ele precisa querer. Ele tem que querer mais do que eu. Temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último absoluto durante toda a semana. Ele não está pronto para performar. Podem colocar a culpa em mim, no Arrascaeta, mas a culpa é dele. Ele não é um problema e deveria ser a solução. Ele tem que querer. Na hora que quiser, pedir desculpas para os companheiros, vai estar no campo e de titular. Você vê nos treinos o deboche, a maneira de correr. Os números são inferiores, muito abaixo dos outros. Ele não se coloca na lista de disposição para competir a vaga no time. Essa foi a explicação do Felipe Luiz e ele explicou o motivo pelo qual o Pedro foi afastado. E, cara, isso é muito grave, porque o Pedro está fazendo corpo mole. Ele simplesmente não está se dedicando aos treinos, ele simplesmente não está treinando, ele não quer treinar. Não é possível, cara, que o Pedro, o camisa 9 do Flamengo, ídolo, um dos melhores centroavantes aí do futebol sul-americano, se não for o melhor, fazer corpo mole durante o treinamento, velho. Por conta de uma rixa que ele tem com a diretoria, por conta do mal-estar que ele tem com a diretoria, com o presidente, com o Boto. Isso não existe, velho. Isso não existe. Pedro, você tem que entender que o Flamengo é muito maior do que você, maior do que o Boto, maior do que o Bap, que o Felipe Luiz, maior do que todo mundo. O Flamengo é superior a você. Se você não está feliz no Flamengo, faça o seguinte, peça para os seus empresários chegar na diretoria do Flamengo e apresentar propostas para você ir embora, proposta boa para o Flamengo. O que você fez? Deixar de treinar, velho. Deixar de treinar, se dedicar nos treinos. Pô, isso não existe, velho. Não existe. Você não tá na fase boa, ok, e tudo mais. Não tá entrando, a bola não tá entrando pro gol. Você tá com birra com a diretoria, problemas com a diretoria. Mas o mínimo que você tem que fazer é se dedicar, velho. Porque é o Flamengo. Você não vai se dedicar por pura birra, vaidade. Nem parece que você é um jogador já experiente, multicampeão. Sinceramente, foi uma atitude ridícula, uma atitude de criança, parece a atitude de cara da base. Acho que nem na base acontece mais isso, velho. Nem a escolinha de futebol que tem aqui no meu bairro acontece isso. Lamentável a sua atitude. E o Pedro, quer dizer, o Felipe Luiz foi certo. O Felipe Luiz agiu totalmente certo. Não tem o que falar. A atitude do Felipe Luiz de cortar ele do jogo foi corretíssima.
E se ele não estiver treinando bem, se ele não estiver se esforçando, se ele for o último, o Felipe Luiz falou o seguinte: o Pedro é o jogador que tem que é o que menos corre, o que menos se dedica depois de todos os outros. Se ele continuar fazendo isso, ele merece ir nem pro banco, a não ser relacionado. Ridícula a atitude do Pedro. Ridículo. Bora falar um pouquinho sobre o jogo? Cara, o jogo do Flamengo foi um jogo onde o Flamengo controlou os 90 minutos, né, galera? Um amasso. O Flamengo até demorou a fazer o gol, fez o gol com o Luiz Araújo, um golaço no segundo tempo, mas demorou. A diferença hoje entre Flamengo e São Paulo é muito grande. Não tem nem o que comparar. Não tem nem o que comparar. Foi um jogo que o Flamengo mereceu vencer, fez por onde, teve ali algumas dificuldades no começo do jogo para furar aquela retranca, até que não furou no primeiro tempo. No segundo tempo, o Luiz Araújo fez o golaço. E a estrela do Wallace é uma coisa assim impressionante, né, galera? Ele tem muita estrela, velho. Muita estrela mesmo, garoto. E espero que consiga dar muitos frutos aí para nossa torcida, né? E para o Flamengo também. Tô ficando por aqui. Peço para você deixar o like nesse vídeo, fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu volto na próxima. Um forte abraço.